Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite, Lauren. Beleza, querida? Tô bem, e você? Joia. Olá, gente. Meu nome é Lorena Ribeiro. Para quem não me conhece, sou consultora e marketóloga e também fundadora do Café Delas. Hoje estamos aqui de novo com uma pessoa maravilhosa que eu gosto muito e já conheço há muito tempo. Seja bem-vinda, Érica Santos. Obrigada, Lorena. Obrigada pela oportunidade, tá? De estar aqui com você. De fato, é um prazer, viu? Tô muito feliz. Eu que agradeço. Érica, conta para o pessoal onde você nasceu. Belo Horizonte. Belzonte. Taurina, 14 de maio. Bom demais. E a família toda daqui? Não, papai de Martim Campos, mamãe de Presidente Olegário, mas meus irmãos e eu sim. Presidente Olegário? Os filhos, sim, os filhos, todo mundo aqui. Martim Campos é perto de Presidente Olegário? Não, nada a ver. Nada a ver, né? A Martim Campos é próximo de Jabaité, né? Badia. Entendi. Nossa, que legal. Minas, é muito bom lá. Gente, a Érica esteve aqui com a gente fazendo outro programa que vocês podem assistir aí no YouTube. E ela maquiando a Maju, filha dela, linda, maravilhosa. Então foi show. Só que agora a Érica vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Érica, enquanto empreendedora, quando você se descobriu empreendedora? Eu me descobri enquanto eu ainda me achava uma simples dona de casa, né? Eu cuidava dos filhos, eu cuidava da casa, muito mal, né? Por sinal, porque eu não sei cuidar de casa. Verdade. Né? Paciência, né? Verdade seja falada. Gostei, adorei. Eu não gosto, até que eu sei. Eu não gosto, gente, passar roupa, não dá. Não hoje existe eu aprendi passar a roupa gostar mais de não, cozinhar. Não existe mais passar roupa. Hoje eu sei, mas na época eu não sabia, não. Tem? Sério? Sério. Enfim. Eu sempre tive muita prática para coisas manuais, né? Então eu fazia doces, então eu comecei a pesquisar boas receitas de bolo, né? Foi quando começou a lançar cupcakes, e eu comecei a fazer. Comecei a fazer bolo, comecei a fazer cupcakes, né? Eu vi ali uma forma de ter o meu dinheiro, né? Não o meu sustento, porque na época eu era casada, né? Mas de ter ali o meu dinheiro, né? A minha individualidade dentro de casa, que eu acho que toda mulher tem que ter a sua individualidade, né? Mesmo enquanto casal, e poder estar junto com os filhos, né? Perfeito. Mas não deu certo. Ô, Érica, então você começou com os bolos? Comecei com os bolos, mas aí você fazia bolo de casamento ou bolo? Não. Até então fazia bolo de aniversário, fazia alguns temáticos, né? Eram muito bons. Temáticos. Nossa, gente, era muito bom, sério, de verdade. Eu acho que eu lembro dessa época, acho que eu lembro. Era muito bom, de verdade. Né? Mas enfim, não foi, né, para frente. A gente até comentou um pouquinho no outro programa, tem a questão da rede de apoio, né? As pessoas às vezes elogiam, mas não confiam no seu trabalho. Não vale o mesmo tanto, né, do que o da outra pessoa que não conhece, verdade. Mesmo correndo riscos, né? Então isso é bem complexo. Né? Mas aí não deu muito certo, eu resolvi voltar a estudar, eu fiz pedagogia, né, até o 4º período, mas aí foi logo quando a minha filha nasceu, e era um tal de mãe, cara, eu acho massa demais quem consegue, que eu já estava surtando, então não consegui, tentei fazer RH, né, online, eu vou ficar ali quietinha dentro do quarto, né, vai dar certo. Rapaz, não dá, gente. Não tive essa cabeça, não. Aí resolvi parar um pouquinho, né? E assim que eles cresceram um pouquinho, eu fui para o telemarketing, que é uma área que eu gosto muito. Entendi. Né? E além de ter crescido profissionalmente dentro da empresa, ter crescido, né, enquanto pessoa, enquanto profissional, eu conheci muitas pessoas que me apoiaram, que viraram a minha rede, que são até hoje, né? E olha quantos anos atrás, né? Há 15 anos atrás, para mais, né? Então, foi assim, muito, muito, muito bom. E virei supervisora, né, de operações, só que por questões, né, pessoais, né, como, né, a vida às vezes encaminhando a gente, né? Eu tive que sair, tentei voltar para a pedagogia, não consegui. Entendi. Então vamos ser dona de casa mesmo, né, gente? Fazer o quê, né? Vamos sentar e chorar que dói menos, né?
Mas não, mentira. Aí eu voltei para os pontos de novo, só que aí eu já estava separando, né? E eu não queria ficar dependendo do meu pai, não queria ficar dependendo de ex-marido, meus filhos já estavam um pouco maior, né? E uma amiga me chamou para trabalhar com ela já havia trabalhado comigo, né, na empresa anterior, me chamou para trabalhar com ela na parte comercial de uma empresa de noivas. Entendi. Né, no segmento de noivas. E para lá fui. Né? E eu adorava. Só que eu fiquei encantada com aquele glamour, sabe? Com aquela possibilidade de você deixar uma pessoa mais bonita ainda, de você extrair o melhor daquela pessoa, entende? Talvez não de mudá-la, porque tem gente que não gosta, né? Mas só de realçar alguns pontos positivos. E eu fiquei apaixonada. E a primeira vez que eu peguei num pincel era como se eu já tivesse maquiado a vida inteira. Então foi surpreendente, foi encantador e continuo fazendo até hoje, né? De vez em quando eu volto, né? Igual o ano passado eu até tentei voltar para a operação, né? Mas por conta, mais uma vez, né, dos meus problemas pessoais, eu não consigo me ausentar totalmente de casa, né, por enquanto. E na pandemia, me reinventando também, resolvi que era o momento de realizar meu sonho de ser veterinária, né, não importasse em qual momento eu fosse formar, né, para mim bastava não desistir, certo? E tô aí até hoje, formo esse ano, continuo maquiando, é a minha principal renda, né? O meu principal ofício, mas agora focada também na veterinária, né? No qual eu formo agora no final do ano. Resumiu, vão embora. Não, nós vamos continuar no podcast? A pessoa já fez o resumo aqui, quer ver? 4 minutos. Ô, gente, ó, vida, contar pra vocês uma coisa, tem café de verdade. Quem vier pode vir que tem café de verdade. Tá gostoso, né, Demetrios? Eu acho que eu vou contratar você para fazer entrevista para mim. Adoro, pode chamar. Você sabe que agora nós temos amigos do Café Delas, né? Olha... inclusive a gente já vem, né, olhando aí alguns temas, quem sabe, né? Essa não surge essa parceria. E eu gosto muito. Quem sabe, Érica? Falando sério, hein? Porque tem as meninas que vão fazer as entrevistas em outras cidades. Eu só não tenho dinheiro para investir, gente. Mexer resto, eu posso tudo. Mas nesse caso não precisa de dinheiro, não. Eu adoro. Precisa de talento. Vocês estão vendo, né, gente? E talento você tem. Eu já vou ser contratada. Talento você tem, né? Isso que é importante. Boa. Vamos fazer um intervalinho, a gente volta já então, tá? Voltamos no segundo bloco com Érica Santos. De maquiadora a médica veterinária. É médica veterinária. Médica veterinária. Fina. Só uma questão aí com o doutor, né? Mas médica veterinária. Isso mesmo. Não, você não gosta que chama de doutor? Porque há algumas controvérsias, né? Então eu sou dessas. Talvez eu entendo que ainda não sou, né? Mas isso não me desqualifica em nada. Te entendo perfeitamente. A gente brincava antigamente, né? Eu sou mais velha que você, que doutor quem tem doutorado, né? Por aí. E quem tem doutorado normalmente não fala que tem doutorado. Com certeza. Bom, Érica, mas aqui, maravilha isso, né? Essa vida assim cheia de movimentos. Então são 3 filhos. 3 filhos. São 3, porque a Andressa, né, desde quando ela nasceu, então 4. Foi um amor. 4 né? filhos. Na verdade, são 4. Né? A Eduarda morou muito tempo lá em casa. Né? A nossa família, ela não é uma família muito grande, mas ela se tornou grande. Entendi. Né? E como eu estava ali, né, mais tempo, até por conta do Juan e da Maria, então quem levava para aula era eu, quem estava mais junto ali era eu, né? A Eduarda tem a mãe dela, que é a Gabriela, que é uma excelente mãe, né? A Andressa tem a mãe dela, que é a Nudes, que é uma excelente mãe, né? E eu vim aí para poder somar nesse quesito mães, né? Porque o meu amor, né, por elas não é nem maior e nem menor do que pelo Juan e Maria, né? E eu acho que eu consegui distribuir isso, né, de uma forma... Não acho que não existe forma correta, né? Até mesmo porque muita gente fala, não é sua filha, não sei o quê, não sei o quê. É o meu sentimento. Então, o meu sentimento que vale.
Lógico que né? é, É a gente. minha família. Ué, quantos anos né? que você criou os meninos? Exatamente, é sobre isso. Eu lembro todo mundo junto lá na sua casa. Então, Isso assim... o quê? 15 anos, 14 anos atrás, mais ou menos? Exatamente, Não é? exatamente. Foi a época que eu comecei a conviver com vocês, né? Bom, perfeito. Eu só quero entender... Eu lembro, quando eu ia na sua casa, que vocês tinham ou têm cachorros. Ainda temos. Um cachorrão. Ainda temos. Não temos quando você foi, com certeza nós tínhamos a Luna, a Bolinha, o Odd, né? Que são. Fugiu o nome, gente. Golden, que eram, né? Goldens. Isso. Né? Tinha um Shar-Pei. Enfim, a gente sempre teve muito então cachorro. você adora animais. Sou apaixonada. Eu lembro que você comentava isso comigo, rapidamente. Sou apaixonada. Hoje eu só tô com o meu pequenininho, que já tem aí 10 anos, né? Que é um Shih Tzu, né? Que é cego, ele não enxerga. É mesmo? Mas vive uma vida normal, acha mesmo? tudo, acha os brinquedos, acha comida, me acha. Vida normal, vida totalmente que segue. cego? Totalmente cego hoje. Totalmente cego. E temos o Bolt, né? Que é um pastor suíço, né? Que é a coisa mais linda também. Doidinho. É a coisa mais linda. Aí, por enquanto, eu tô só com os dois. Mas eu queria um gato, uma chinchila. Meu pai não deixa. Ô, Érica, e você falou comigo... Queria um cavalo, queria colocar um cavalo. Lá tem lugar. Você sabe que lá tem lugar para colocar um cavalo, não tem, Lorena? Nossa, lá é enorme. Pois é, mas não deixaram, não. Doido. Lá é grande demais. Vou ter que contentar com os 2 cachorros. E você... Ela vai contar pra gente aqui um pouquinho do que ela falou no outro. Conta pra gente sobre a escolha desse tipo de animal. Eu sempre fui uma alucinada por qualquer tipo de animal, né? Cavalo, cachorro, gato, passarinho, né? E quando eu entrei na faculdade, eu quis entrar, de fato, fazendo essa diferença. Né? Eu queria estudar, não queria ser mais uma no mercado. Certo. É literalmente por amor, é salvar vidas, né? Mas aconteceu uma história interessante, porque eu sempre fui apaixonada com cavalo. Então, quando eu era pequena, quando eu devia ter aí meus 12 anos, papai me levou para a roça uma vez, eu cheguei perto de um cavalo, foi a primeira vez, mas parecia que era uma intimidade, sabe? Era uma conexão. Então, eu já cheguei dando comida na boca do cavalo, já cheguei montando a pelo, sabe? Eu sumia com o cavalo, meu pai ficava louco. E, infelizmente, eu tenho artrite, né? Desde novinha. Então, no dia seguinte, eu não conseguia nem andar, mas eu queria montar de novo. Então, era uma loucura. Mas, com o passar dos anos, isso acabou ficando no coração. Sei. Né? E quando eu cheguei na faculdade, né, já no meu primeiro período, a medicina veterinária na UNA Linha Verde foi startup, no ano que eu cheguei, na pandemia. Né? E nós tínhamos como diretor o maravilhoso Bruno Antunes, que revolucionou aquela faculdade. Foi ele quem colocou, né, o nosso curso para frente. É aquela perto do Shopping Estação? Isso, exatamente. Tá lá perto exatamente. Né? E eu super, né, apoiando as ideias dele, e ele nos apoiando, e eu ali como primeiro período comecei a estudar, e de repente nós vamos fazer resgate. Oi? Ele já chegou com resgate. Tinha uma égua, vou mandar foto para vocês. De equinos, então. De uma égua. Olha. E de um potro. O potro, que é uma potra, na verdade, chegou lá praticamente morta. Praticamente morta. Foram meses para reverter o quadro dela. Gente. E fomos nós quem cuidamos. Com todo amor, com todo carinho, aprendendo. O espaço dentro da faculdade? Dentro da faculdade, sim. Nós tínhamos lá um espaço só para isso. Uma lista de prioridades, né? Então, como nós ainda não tínhamos muito recurso, né? Então, um animal que tivesse precisando muito, ou ia para Arnaldo, ou ia para o UFMG, né? Mas aquele que eu sabia que nós podíamos ficar e cuidar, nós ficávamos. E por aí foram, acho que uns 2, quase 3 anos, só de resgate, só de coisa linda. E não teve jeito. Aí eu fui para os equinos. Né? Eu ajudava em algumas coisas em relação, por exemplo, aos cachorros. Nós tínhamos a Shakira, acho que é Shakira mesmo, que era uma cachorra que ela era vira-lata com
Esqueci agora, mas depois eu lembro. Mas ela era bem bravinha, sabe? Com a Kita, da Língua Azul. Sim. Ninguém chegava perto dela. Eu era uma das poucas que cuidava dela, né? Então, eu sempre fui para esse lado de mexer com o bicho mais bravo, né? A égua, que foi um dos resgates, que foi assim... sem dúvida nenhuma, né? Ela e a Vitória foram as minhas paixões, né? Que era a Celeste, né? Mordia, escoiciava, né? Então, quem acalmou o ânimo das duas, e na época, sem ter conhecimento nenhum de comportamento, foi eu. Olha. Então, o vínculo que eu criei não tem como tirar mais. Né? E falo novamente, sou muito grata pelo Bruno Antunes, né? Pela força, por ele acreditar. Muitas vezes eu quis desistir e quem me ajudou foi ele, né? Não só ele, como o Marcos Paulo também, hoje médico veterinário, e a nossa conhecida domadora belga, que é a Tamara, né? Que muitas vezes ela não tinha nem o porquê conversar comigo de madrugada, e eu dentro das minhas crises, né? Achando que eu não ia conseguir fazer mais nada, né? Ela que chegava, Érica, calma, Érica, e isso foi o que bastou para não desistir. Então, tanto que eu não estudei o semestre passado, falei, mas o próximo eu vou estudar. Não vai ser pela idade que eu vou desistir, não vai ser pelos obstáculos. Eles dependem de mim e eu vou conseguir. Então, uma história muito bonita, Lorena, sabe? Eu fico até emocionada. Pode se emocionar à vontade. Não fico. Porque é minha vida, é minha paixão. Que legal, Érica. Bom, nós vamos fazer um intervalinho, a gente volta no próximo bloco, tá? Terceiro bloco. Gente, que história emocionante. Eu vou te fazer uma pergunta de uma coisa que eu vi outro dia. Outro dia não, deve ter mais de um ano. Eu vi uma moça num grupo de networking que é psicóloga de cães. E eu não sabia que isso existia. Existe. Meu Deus, eu fiquei impressionada. Trabalho fantástico. Hoje é muita gente aí se formando dentro dessa área, se especializando dentro dessa área. Lorena, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que entender é que um animal, ele não é irracional, como as pessoas falam. E hoje isso já é provado. Entende? Eles sentem, eles pensam antes de realizar, inclusive, uma ação. Óbvio, né, que nós temos as exceções, né, às vezes de um ataque, né, são várias as exceções, eu poderia ficar falando com você que várias coisas, mas sim, para que existe esse psicólogo, né, esse terapeuta, né, seja, né, de comportamento. Chama terapeuta enfim. Animal? Sim, psicólogo, né, aí o que acontece? Eu tinha, por exemplo, um Shih Tzu que ele te avançava. Ele não te mordia, mas ele te avançava. Mas se você abaixasse e colocasse a mão, ele ia te morder. Olha. E era um comportamento assim completamente que eu não conseguia entender o porquê que ele tinha aquele comportamento. Olha. Um cachorro muito bem cuidado, né? Óbvio, né? Com uma certa hiperatividade. A gente tem, né? Os cachorros que são mais hiperativos, né? Então a gente precisa trabalhar essa hiperatividade, né? A gente precisa trabalhar os exercícios, tudo de fundo emocional e psicológico, né? Eu vou e volto ao mesmo tempo. Então, esse cachorro meu, teoricamente, ele precisaria de um psicólogo, né? Para entender o que eu não estava entendendo, o porquê da reação do meu cachorro, né? Óbvio que hoje eu tenho, né, uma sabedoria um pouco mais ampla, né? Hoje eu sei, porque ele tinha muita energia, nós não brincávamos com ele, né? Ele era um cachorro mais temperamental, né? Então, a gente já tinha que ter um certo cuidado com ele. Então, sim, temos e é muito bem utilizado. Que interessante. É muito bem utilizado. Normalmente as pessoas gostam muito de fazer parceria, né, com adestradores para chegar num denominador comum do porquê da reação daquele cachorro daquela forma, né? A questão dos cavalos, né? Eu vou te ser muito sincera, eu não sei se temos, né, psicólogos de cavalo, né? Hoje a parte de cavalo estamos com uma abrangência, assim, enorme, né? Os nichos são muitos, certo. Né? Mas para essa questão psicológica eu não sei. Eu sei o que eu faço com a questão comportamental, né? De tentar ali junto com o tutor ou dono descobrir o porquê aquele cavalo está reagindo daquela forma. Eu não acredito que seja um animal com má índole, mas eu preciso entender o porquê que ele está reagindo, porquê que ele está mordendo. O que ele quer dizer com aquilo? Perfeito. Certo? Mesmo porque uma das formas de comunicação dos cavalos
se comunicarem, é mordiscando, é mordendo. Até onde existe uma agressividade ali? Ele está coceando por quê? Porque ele está incomodado com alguma coisa? É porque ele está com dor na coluna? Ou ele está com dor no pé, na mão? Entende? Então, aí que entra a questão comportamental. E a questão do psicólogo, né, para cachorro, literalmente, que foi o que você me perguntou, sim, é para ajudar nessas questões também. É mais comum psicólogo para cães? Sim. Sim. Outro dia eu estava olhando também numa reportagem, não sei se você chegou a ver. Para gato, eu falo que tinha que ter outra faculdade para gato, né? É porque tudo para gato. Meu marido tem uma frase, diferente. Sabe qual que é? Os gatos são nossos amigos. Pois, ele fala isso a vida inteira, mas gato os felinos, no geral, né? Eles são muito especiais, né? Na verdade. Eu vi, a reportagem que eu vi que eu ia te falar, que eu vi um pessoal que criou um avião específico para cachorros, cães. E esse avião é uma coisa do outro mundo, o avião. Não vi. Maravilhoso. E aí você tem uma jaula onde cabe o dono dentro da jaula. Eu tô te falando, é real. Mas e a gente entra numa inversão de valores, né? É muito interessante você falar isso, porque o que acontece? Hoje, para a gente tratar bem, seja um pet, qualquer tipo de animal, primeiro a gente tem que aprender a tratar ele como animal. Isso. Gente, isso é muito importante. E eu vou te falar que eu ainda estou em construção disso. Tá? Eu também estou aprendendo. Entendi. Mas o caminho é esse, não tem outro caminho, tá? Eu vou te falar, eu vou dando o exemplo dos meus, porque fica mais fácil, né? Você pega o Benjamin. Quando eu não estou em casa, o Benjamin deprime. Olha. E a culpa é de quem? Minha, que não trata ele igual cachorro. O tratar igual cachorro não é tratar sem amor, não. É tratar com muito amor, com muito carinho, mas sem criar uma ansiedade no seu animal. Entendi. Entende? Então você está saindo para trabalhar? Infelizmente pode ser que você não volte. Você vira para o seu cão e fala assim: tchau, amorzinho, mamãe já volta, viu? Ó, fica aí esperando a mamãe. Mamãe já volta, tá? E se a mamãe não volta? Entende? Então, o primeiro passo é a gente aprender a tratar o animal como animal. Com muito amor e com muito carinho. A gente não pode ter essa inversão de valores. Certo. Tipo, eu não posso sentar aqui porque o meu gato senta. Gente, calma. Eu tenho certeza que o gato vai ter um lugar para ele deitar ali mais lindo e maravilhoso. Né? Mas a gente vive num mundo de tantas faltas e de tanta carência que a gente está passando isso para os nossos pets. Entendi. A gente está tentando, de certa forma, né, buscar essa pauta nos nossos pets. A gente não vai conseguir e leva eles a sofrimento. Seja um sofrimento depressivo, seja de uma ansiedade. Entende? Que isso pode se mostrar como uma alopécia, pode se mostrar como várias, entende? E as pessoas têm que ter esse olhar. É muito importante. Nossa, muito importante. Um dia a gente podia fazer um podcast só sobre isso. Vamos, vai ser um prazer. Porque a gente tem no Café Delas, a gente tem os podcasts assuntos. Sim. E nesses assuntos, que é o que a gente bate papo quando a gente está tomando café, qual que é o assunto hoje? E nesses assuntos a gente estuda um pouco o seu conteúdo, quem vai fazer a entrevista, eu ou mais alguém. E vocês podem trazer também o que eu não souber, eu vou atrás da informação, né? Muito interessante, muito interessante, né? Fazer tipo uma roda de conversa, trazer, né? Sim, mais pessoas da área, né? Vai ser o máximo. Vamos ver então. Bom, o nosso programa já está acabando. A gente faz isso mesmo, lá, nós assim. Você lembra do jogo? Oi? É verdade. Você lembra? Logo ali. Logo ali. Ô, Érica. Eu espero que seja, bem rapidinho. Foi ótimo, viu? Foi ótimo ter você aqui. Eu que agradeço. Nossa, tudo de bom. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Você é maravilhosa. Obrigada, meu amor. Obrigada mesmo. Viu? Você que tem uma luz linda, continue assim brilhando. Viu? Obrigada, querida. Estarei aqui para o que você precisar. Tá bom. Tá? Aí você deixa pra gente, então, os contatos que você quer. Sim, tá? Pro pessoal.
Então vamos lá, vou deixar o meu WhatsApp, né? Ainda não estou atendendo, gente, porque óbvio, ainda não sou formada, tá? Tá Não, se bem que em relação aos equinos eu consigo atender, tá, gente? Seja para doma, para comportamento, pode entrar em contato comigo, viu? É 319-9254-1344. Eu tenho essa carinha aqui, ó, de anjinho, mas a bichinha consegue segurar um cabresto, viu, gente? Né? E para maquiagem é esse mesmo número, ou no Instagram, que é Érica Santos, Érica com C, Érica Santos Makeup. Tem o Instagram também da veterinária, quem quiser acompanhar lá, a parte desses trabalhos que eu faço com comportamento, né, eu coloco lá, eu estou um pouco em pauta nos dois Instagrams, né, mas em breve eu vou colocar tudo em dia, tá? Um de medicina veterinária, é Érica Santos Medvet. Medvet. Como se escreve? M-E... M-E-D? M-E-D-V-E-T. Medvet. Medvet. Ah, que legal, gente. Gostei. Bom, então eu vou deixar para vocês o contato. Para quem não sabe, o Café Delas é todas as mídias Café Delas Oficial. Spotify, YouTube, Instagram. Tá? Quem quiser também dar uma passada lá nos meus perfis, BH Lorena, onde eu trabalho essa questão do tratamento do lipedema e vendo os colágenos. E a empresa com o marido, que também é patrocinadora aqui do programa, é a Reinice, de reinar a si mesmo com humildade e força, é Reinice _ oficial. Então, um beijo para todo mundo e até mais. Até.